Glória a Deus. Graças a Deus, mais um dia diante do Senhor, lembrando as mamães que domingo nós começamos a apostila com as crianças, amém? Então, domingo agora começa a fase realmente com as crianças acima de 5 anos, 6 anos de preferência, a respeito de um estudo, né, mais específico, e aí requer presença, requer as aulinhas em classe, né, para elas se formarem, amém? Graças a Deus, nós vamos, por favor, eu peço que você abra a tua Bíblia no livro, vamos ver juntos. Depois, Ruth, capítulo 1, é depois de Juízes, amém? O livro de Ruth, uma palavra assim muito linda e muito forte ao mesmo tempo, que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? A Andréia, que está aqui, e a Fabi, não saiam sem eu falar uma palavrinha com vocês, amém? Então não vou embora sem eu falar uma palavrinha, tá bom? Ruth, capítulo 1, depois de Juízes, olha só o que diz a palavra do Senhor, você pode acompanhar no telão. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Vamos ver agora, juntamente, versículo 20. Vamos ver o versículo 19, que aí explica direitinho. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Até aí, por favor, feche os seus olhos, peça para o Senhor falar ao teu coração. Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Fala ao nosso coração, que nós possamos aprender, Senhor, com o exemplo e a vida dessa mulher, em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, eu diria que é assim: quando é tarde demais para chorar. Imagina só, quando é tarde demais para chorar. O que aconteceu, queridos? Nós vimos aqui, Noemi,
ela era casada com Elimeleque. Ela era uma mulher de Israel, ela morava em Belém. Belém simboliza a casa do pão. Ela estava na terra prometida, ela estava debaixo daquilo que era a palavra de Deus, as promessas de Deus. Mas chegou um tempo de fome na terra, vocês viram o versículo 1. E quando veio o tempo de fome, o que aconteceu? Eles se precipitaram, eles saíram da terra que era ali Israel, a terra da promessa, e foram embora. E foram embora para Moabe, que era uma terra amaldiçoada na época. E foram lá para Moabe. E lá em Moabe começaram a acontecer tragédias na vida dessa família. Foi a mulher, o marido e os 2 filhos. E lá naquela cidade, tragédias começaram a ocorrer. E você vai meditar junto comigo no que ocorre aqui nessa situação. Primeiro, nós precisamos meditar quando as situações nos pressionam. Muitas vezes nós agimos como essa família. A pressão vem, a pressão é violenta, emocional, espiritual, sentimental, e o que acontece? Você se sente muitas vezes obrigado a tomar atitudes. Você se sente pressionado e acaba sendo levado pela situação, sendo levado pelo sentimento da terra. E olha que situação que essa mulher viveu. A situação pressionou eles. Eles descreram que Deus podia abençoá-los ali em Belém. Embora eles estivessem na terra de Deus, embora eles estivessem no lugar onde Deus estava, no entanto, eles foram levados pela emoção, pelo sentimento, pela provação do momento. E isso é algo que você deve prestar atenção na sua vida. Porque às vezes a situação difícil vem e quer te pressionar, quer te induzir a cometer erros, quer te induzir a dar passos errados. Ah, pastora, de repente aconteceu isso e aquilo, e eu resolvi, vou fazer aquilo. E você está sendo levado pela pressão do momento, você está tomando decisões no momento de crise, e momento de crise não é hora de tomar decisão, momento de crise não é hora de você dar passo algum, você tem que esperar. E essa família foi levada pela circunstância. Segundo, essa família cedeu à pressão, porque pior do que você ser pressionado por uma provação, por uma dificuldade, por uma escassez, por uma situação difícil, é você ceder. E esse é o problema, quando nós tomamos decisões na hora da crise. Havia fome na terra, e eles ali pegaram e agiram e não perguntaram nada para Deus, não quiseram saber qual era a direção de Deus. A direção de Deus era que Ele haveria de abençoar a terra dele. Essa era a promessa de Deus, e há uma promessa sobre as nossas vidas, que Deus nunca vai nos desamparar, que nós nunca estaremos sós, mas o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa absoluta que está sobre a sua vida. Só que na hora da pressão, aí você acha que você está sozinho, que Deus não vai agir, que Deus não é por você, que nada vai se resolver, e é nessa que a pessoa acaba fazendo uma loucura. Essa família deixou a terra que era abençoada por Deus, deixou Belém, deixou ali Israel e foi para uma terra amaldiçoada que era Moabe. E sabe o que acontece? Muitas vezes a pressão vem, você perde o raciocínio, você perde a fé, você perde e é levado pela pressão, e de repente você está o quê? Se esquece da promessa, se esquece da palavra, se esquece de Deus, se esquece que Deus pode intervir, se esquece que Deus é Deus de milagre. E você precisa prestar a terceira atenção, que eles não tomaram, eles tomaram uma decisão errada. Quando nós tomamos a decisão errada,
Eles foram embora para Moabe. Eles seguiram o próprio caminho deles. O que deu na mente deles, eles foram e fizeram. Não importava Deus, não importava a palavra, não importava a igreja, não importava a fé, não importava a promessa, não. Eles decidiram pelo romper das emoções, pelo romper das dificuldades. Não, a dificuldade é isso e realmente não tem condições de continuar. Ah, o problema está grande, então realmente não tem como mais eu suportar isso. E eles acabaram cedendo à pressão e acabam o quê? Quarto lugar, dirigindo a vida deles para longe do propósito de Deus. Então, eles estavam em Israel e eles vão parar lá em Moabe. Só que eu quero que você preste atenção na tristeza, de certa forma, que muitos de nós, em alguma fase da vida, está sujeito a passar, se toma a decisão precipitada, se é guiado pelo sentimento, se é guiado pela emoção e não por Deus, se é guiado pela pressão dos problemas e não por Deus, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar dando passos errados, que amanhã não adianta chorar. Essa mulher não dava mais para ela chorar depois. Por quê? Porque, infelizmente, as decisões que eles tomaram ali precipitadamente, sem a bênção de Deus, não tinha mais volta no momento. Quais foram as consequências? Primeiro, choro, marcas, perdas, prejuízos, amarguras, esvaziamento, humilhação, aflição. Mas como assim, pastora? Olha, queridos, o que aconteceu. Eles foram embora por decisão própria, pressionados pelo momento, fizeram o que Deus na cabeça, não consultaram a Deus, não consultaram a palavra, não quiseram saber. E aí lá em Moabe, primeira coisa que acontece, o marido morreu. Depois que o marido morreu, os 2 filhos morreram. Vocês viram aí que está escrito aí no versículo 5: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando aquela mulher desamparada. Então, de repente, aquela mulher se encontra sozinha. Imagina o choro, imagina as marcas, imagina a dor, imagina tamanha perda que ela sofreu. E você vai ver que ela se declara alguém amargurada. Versículo 20, vamos ver juntos. Ela se declara alguém esvaziada por Deus, quer dizer, que Deus esvaziou ela, que Deus tirou o que ela tinha. Versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Não foi Deus que deu grande amargura para ela. E nós precisamos prestar atenção nisso. Há decisões, há atitudes que nós tomamos que nos dão consequências que não foi Deus que deu. Em nenhum momento diz a palavra que o marido, a família consultaram a Deus e Deus falou vai, porque toda vez que Deus abençoou e disse vai, eu te abençoo, Ele abençoou. Toda vez que a pessoa consulta a Deus, Deus direciona e faz a vontade dEle. Mas essa família não, eles fizeram o que queriam, fizeram alheios a Deus, fizeram a própria vontade e automaticamente, quando veio a tragédia, quando veio o choro, quando veio a dor, o que aconteceu? Ela se encheu de amargura e achou: ah, é Deus, o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Versículo 21, olha só o que ela diz, que ela está humilhada, que ela está aflita. Olha o que ela diz: ditosa eu parti. Quer dizer, quando ela foi embora, ela foi próspera. Na hora que ela rompeu com aquilo que era a direção de Deus, não consultou a Deus, foi uma hora que ela estava boa. E geralmente a pessoa age assim.
Quando ela se sente segura, tá tudo bem, estou feliz, então ela estava próspera, estava bem resolvida. Para que eu vou consultar Deus? Vou fazer o que eu quero, vou fazer o que dá na cabeça, vou achar a minha solução. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. E agora ela era uma pessoa que tinha perdido tudo que tinha. Olha lá, por que pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Agora essa mulher colheu as consequências daquilo que foi a sua própria decisão, daquilo que foi o passo sem Deus, daquilo que foi aquilo que é a autonomia dela alheia a Deus. E eu quero que você hoje entenda que você precisa estar dependente do Senhor em cada dia, em cada passo, em cada ano da tua vida, em nome de Jesus. Dependa do Senhor, se apegue ao Senhor, confie no Senhor, busque a direção de Deus, não ande pela emoção, não ande pelo seu coração, porque o coração do homem é demasiadamente corrupto. O teu coração fala, larga tudo. O teu coração fala, joga tudo para o alto. O teu coração fala, desiste. O teu coração fala para você tomar caminhos que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. Então o coração do humano é um coração enganoso. O coração humano é um coração o quê? Que não é confiável. Você precisa confiar em Deus, você precisa confiar na palavra de Deus. Se o teu coração está dizendo, toma uma atitude que na verdade vai contra a palavra de Deus, freia o teu pé e fala, calma, eu preciso seguir o conselho de Deus, eu preciso seguir a palavra de Deus, eu não vou fazer o que minha carne quer, eu não vou fazer o que meu coração quer, eu não vou fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque quando você assume a responsabilidade pelos seus atos, você vai arcar também com as consequências dele. Porque a pessoa quer tomar a rédea da sua própria vida, e depois que vem a consequência, o que ela faz? Ela fala, é Deus que acabou comigo, olha lá, Deus que me afligiu. Não, Deus não tinha nada disso. Tanto que você vai ver que quem ficou na terra da promessa foi abençoado e começou a prosperar. Quem ficou debaixo da palavra, quem ficou na fé, venceu. Então muitas vezes o seu coração, ele vai te impulsionar a ter atitudes erradas, atitudes errôneas, movida pela emoção, movida pela sensação, movida pela carne. E aí amanhã o que resta? O choro. Mas e aí? Se amanhã você já chegou nessa condição como Noemi, e aí, pastora? Hoje a minha condição já é essa. É tarde demais para eu chorar, porque eu tomei uma atitude na minha vida, eu tomei um rumo na minha vida, eu tomei uma decisão na minha vida que agora eu estou vendo que virou uma desgraça. Eu estou vendo que agora a minha vida está acabada, porque eu perdi, porque eu sofri danos, eu estou sofrendo, eu sofri humilhação, eu perdi a graça de Deus, eu perdi aquilo que era prosperidade, eu perdi a bênção que estava sobre a minha vida. E agora você vai precisar fazer como Noemi fez, e você vai ver que ela tomou uma atitude como o filho pródigo. Ela tomou uma atitude de voltar. Olha só, versículo 6, a parte A. Primeiro, ela se lembrou de onde ela caiu. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Olha o que ela fez, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Então a primeira atitude que Noemi faz, ela o quê? Voltou. A primeira atitude, e agora, pastora? Eu tomei a atitude errada, eu me quebrei inteira,
Eu segui o meu passo, eu segui a minha cabeça, eu segui o meu coração, e eu perdi tudo, eu me dei mal, eu estou destruída. Perceba que ela falou, eu era ditosa, agora eu estou na miséria, acabou minha vida, e agora volta. Agora o primeiro passo é a humildade, de você reconhecer, eu não posso estar longe da presença do meu Deus, eu não posso estar longe da direção do meu Deus, não existe vida longe de Deus, queridos, não existe nada nesse mundo permanente sem Deus. A maior riqueza, a maior prosperidade, a maior alegria, o maior amor está em Deus. Então não existe a possibilidade de você querer fazer um caminho alheio a Deus e achar que você vai prosperar, achar que você vai se dar bem, porque não se dá bem, porque esse mundo é mau e esse mundo é enganoso. Então essa mulher, ela tem a primeira atitude, ela se dispôs. E se você se lembrar do filho pródigo, quando ele também tinha se afastado do pai, e ele estava lá comendo comida de porcos, na miséria extrema, estava lá sendo humilhado, porque não queriam dar para ele nem uma alfarroba de porco para ele comer. Lá na miséria, ele lembrou também do pai dele, e ele também se dispôs, e ele disse, eu vou ter com meu pai, eu vou me levantar e vou ter com meu pai, porque a primeira atitude de reconciliação precisa nascer e brotar no teu coração, entendimento. Eu rompi com Deus, eu rompi com o propósito de Deus, eu rompi com a promessa de Deus, eu segui o meu caminho, eu segui a minha cabeça, eu segui o meu coração, eu não ouvi Deus, e por isso eu me dei mal, mas Senhor, eu quero me dispor, eu quero voltar ao primeiro amor, e eu declaro isso sobre a tua vida, em todos os momentos, em todas as fases. Lembre-se, tenha humildade no teu coração, de voltar o teu coração para Deus, e realmente buscar a graça, a misericórdia e a compaixão divina, porque Deus é rico em misericórdia e cheio de amor, em nome de Jesus. Essa mulher, primeiro, ela se dispõe. Segundo, você vai ver o quê? Ela acredita e dá ouvidos ao que Deus está fazendo. Olha lá, nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe o pão. Quando você está no mundo, o que acontece? Você dá ouvido o quê? Para a mídia, você dá ouvido só para amizades, você dá ouvido para pessoas, e menos ouvido para Deus. Mas a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa mulher, ela deu ouvidos para o que Deus estava fazendo lá na terra dela, e ela então, dando ouvidos a Deus agora, e eu quero declarar sobre a sua vida, essa segunda ação, que tem que estar no teu coração sempre. Se você quer ser restaurado, se você quer ser restituído, se você quer parar, o tempo do choro, das tragédias, e recomeçar sua vida, então está na hora de voltar e dar ouvidos ao que Deus tem para fazer, e o que Deus está fazendo no meio do seu povo, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E quando ela dá ouvidos para o que Deus está fazendo, ela ouve, olha, Deus está abençoando quem ficou lá em Belém. Deus está abençoando todo mundo lá, e Deus está dando pão para eles. Então, embora ela não teve fé que a necessidade dela ia ser suprida ali pela pressão, pelas circunstâncias, todavia Deus é fiel sim, e estava dando pão, e estava cuidando daqueles que, mesmo passando pela tribulação, pela provação, optaram por permanecer na presença dele. E eu quero
quero dizer em nome de Jesus, pode vir a pressão, pode vir um momento de tribulação, poderão vir sim dias difíceis, mas não seja levado pelo vento, não seja levado pela pressão, não seja levada pela emoção, não seja levado pelas sensações desse mundo. Firma o teu coração em Deus, porque Deus é justo, fiel, compassivo, para fazer um milagre na tua vida na hora certa, em nome de Jesus. Não dá para ficar padecendo diante dos olhos de Deus. Deus pode até por um momento te provar, permitir que você passe por aquela tribulação, mas permanece ali diante do altar, e o Pai vai te ver todas as vezes, até a hora que Ele, cheio de compaixão, libera o teu milagre. E foi isso que aconteceu. Quem ficou ali em Belém, na casa do pão, recebeu de Deus o favor, e recebeu o quê? O pão, recebeu o suprimento. Mas quem começou a duvidar de Deus, duvidar que Deus poderia mudar aquela situação, e acabou seguindo o seu próprio coração, acabou vivendo o quê? As tragédias que esse mundo traz. E eu quebro da tua vida, do teu casamento, da tua vida emocional, da tua vida sentimental, da tua vida espiritual, toda a precipitação da carne, em nome de Jesus. Você vai firmar os teus pés no Senhor, vai invocar o nome do Senhor, e vai esperar o favor do Senhor, e a mão de Deus vai se estender ao teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que acontece, queridos? Aquela mulher resolve, aquela mulher volta para Belém, e você vai ver que quando ela volta, era o tempo da seara que nós vimos aí, começa o tempo da colheita, diz o versículo 22, o princípio da cega da cevada. E agora ela volta com a nora dela, mas eu quero que você preste atenção num detalhe importante, versículo 7. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. O que é isso? Amém. Pastora, ok, eu tive atitudes erradas, eu errei na vida. Se Noemi tivesse, ali um pastoreado na época, ele ia chegar num pastor dela e falou: olha, era tempo de fome, eu e o meu marido, a gente enlouqueceu, a gente não aguentou a pressão, a gente tomou rumo na nossa vida, fomos parar lá em Moabe, lá, e aconteceu as maiores tragédias, acabamos perdendo tudo, perdemos todos os nossos bens, meu marido morreu, e meus filhos, eu perdi tudo, acabou tudo, agora eu estou aqui, e agora o que eu faço da minha vida? Voltei, eu vi que Deus está abençoando quem ficou fiel com Ele, quem ficou firme com Ele, e agora ela voltou com a nora, só que ela não ficou lá. Você viu o que ela disse? Não me chame Noemi, porque eu sou cheia de amargura agora. Mas ela não ficou remoendo a amargura dela. Não é que ela voltou para Belém e ficou todos os anos encolhida num cantinho. Eu sou uma infeliz, eu sou mesmo, olha quanta tragédia, acabou minha vida todinha. Não, ela reagiu. Ela pôs a nora dela para reagir. A nora tinha perdido também o marido. E você vê aí no versículo 7, que o quê? Elas estavam aonde? Lá no capítulo 2, versículo 7, elas estavam o quê? Caminhando, 2:7. Ela estava desde a manhã até o entardecer, estava lá cegando. Ela estava caminhando pelo campo, ela estava lutando. Então não adianta só, amém, eu voltei, e continuar carregando o meu fracasso, ou o sentimento de derrota, ou o sentimento de culpa, o erro que eu cometi, e agora nunca mais minha vida vai se refazer. Não, ela voltou, mas ela voltou disposta a refazer a vida dela, ela voltou disposta a recomeçar, e ela mandou
mandou a nora dela ir lá para o meio do campo, e foi lá e começou a colher trigo, desde de manhã até o entardecer. Então elas tiveram disposição, tiveram atitude. Não adianta você voltar e querer ficar carregando o mesmo fardo no teu coração, do pessimismo, daquilo que é o negativismo, da incredulidade, do sentimento de autocomiseração, ou do sentimento de dúvida de Deus, porque no primeiro momento ela falou: não, eu sou uma amargurada, não, eu sou uma eterna infeliz, não, eu sou uma derrotada. No primeiro momento ela falou isso, mas ela não se manteve naquela condição. Ela sabia que ela precisava reagir, e eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus: seja humilde para reconhecer onde você errou, tenha disposição de acreditar e ouvir o que Deus está te dizendo, mas tenha a reação de agir conforme a palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Ela não ficou presa ao passado, ela não ficou presa à dor, ela não ficou presa à perda que foi gigantesca. Ela estava disposta a crer que Deus era poderoso para proporcionar uma novidade de vida para ela, e eu quero declarar isso sobre o teu espírito. Creia numa novidade de vida, creia em algo novo sobre a sua vida, creia que Deus é o Deus do impossível. Você voltou aos pés do Senhor, você está ouvindo a voz de Deus, então começa a praticar, de manhã até o entardecer. Reaja, haja, seja proativa, haja, lute, busque, persevere, porque Deus vai honrar a tua fé ativa, em nome do Senhor Jesus. Se aquela mulher tivesse voltado e simplesmente ficado lá, como ela falou, a vida inteira, né? Ficasse lá no cantinho de Israel: eu sou a Mara, a amargurada, que Deus tirou tudo de mim. Eu sou a Mara 1 ano, 2 anos, eu sou a... ia definhar lá, ia se acabar lá no murmúrio, na lamentação, na choradeira, e a vida dela não ia resolver. Por quê? Porque se você ficar só lamentando o que você não fez, ou ficar se culpando pelo que você fez, não muda a tua vida. Mas o que vai mudar a tua vida é você reagir e ter a atitude que Deus espera sobre a tua vida, e você vai ter uma colheita nova, você vai ter o quê? Consequências novas. Se o teu mau posicionamento gerou uma consequência má, então agora o teu bom posicionamento vai gerar uma consequência boa diante dos olhos do Senhor, em nome de Jesus. E ela tem essa reação. Noemi, imagina, queridos, a mãe, a sogra, com a nora. Fala para mim se não era um ambiente oportuno para um suicídio coletivo. Você imagina? A sogra: meu filho morreu, meu marido. E a nora: meu marido também morreu. Oh. Queridos, ali era uma tragédia personificada. Não tinha como, a não ser que entrasse a fé. E a fé entrou, deu ouvidos à voz de Deus, e aquelas que tinham tudo para ficar choramingando a dor e a perda, reagiram e viveram um milagre em nome de Jesus. E eu quero declarar: você vai reagir? Independente do que aconteceu. Eu acredito que pode você ter vivido coisas no teu passado, consequências que são terríveis, eu acredito. Mas o que você pode viver no seu futuro ainda é poderoso, porque o nosso Deus ainda te deu o ar da vida, te deu vida, é porque Ele tem condições de te dar um novo caminho, uma nova esperança e um novo motivo para prosseguir em nome do Senhor Jesus. Então perceba que essa mulher, a nora e a sogra, tiveram persistência, tiveram reação, e então elas recebem o galardão por aquilo que é as ações efetivas dela. Vamos ver o versículo 12, aí no capítulo 2. Elaine, por favor, traz para mim água. Olha que tremendo.
Deus faz questão, né, de mostrar, é porque você está debaixo da asa de Deus agora, que a tua vida vai mudar. Olha o que Boaz diz: o Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então o que acontece? Perceba esse detalhe. Naquele momento, a palavra veio da parte de Deus para Boaz, e foi dito para aquela mulher, que Deus retribua. Por quê? Esse Deus, sobre cujas asas você veio buscar refúgio, esse Deus para quem agora você resolveu confiar, e resolveu se entregar, e se colocar debaixo das asas dele, esse Deus vai te retribuir. E eu quero declarar em nome de Jesus, esta palavra está sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ele no devido tempo te exalte. Aquela mulher, a nora e a sogra, voltaram para debaixo das asas de Deus, e porque elas voltaram para debaixo das asas de Deus, Deus trouxe a recompensa, Deus traria o galardão. E eu declaro sobre a tua vida: haverá recompensa, haverá galardão, haverá restituição para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz então a palavra do Senhor. Vamos ver o versículo 17 do capítulo 2, só para você ver. A primeira colheita de Ruth, ela colhe 3 alqueires, que aí você vai ver que diz 1 éfa de cevada. A segunda colheita de Ruth, ela colhe 6 alqueires, está lá no capítulo 3, no versículo 16. Então, a colheita começa a ser dobrada delas ali naquela terra, a partir do momento que elas voltam para debaixo da asa de Deus, a partir do momento que elas voltam para debaixo da mão de Deus. E eu quero dizer para a tua vida hoje, em nome de Jesus: se coloca debaixo da mão poderosa de Deus, porque o mais Deus fará na tua vida, em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Elas começam a viver uma porção dobrada. E mais, capítulo 4, versículo 17, para nós encerrarmos. Agora você vai ver o impossível acontecendo. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Sabe o que aconteceu com a Noemi, a amarga, que viveu toda aquela tragédia realmente no passado, quando ela ousou dar um passo sem Deus, quando ela ousou levar a vida dela conforme ela queria, ela perdeu tudo. Mas aquela Noemi, quando volta para debaixo das asas de Deus, ela tem um neto. Ela tem um neto da nora dela, e esse neto, que se chama Obed, ele é esse neto. A Noemi nasceu um filho que lhe chamaram Obed. Ela nem imaginava que iria mais viver, ela nem imaginava que ela teria mais razão de viver, mas ela começa a receber, porque agora ela está debaixo da asa de Deus, começa a ter porção dobrada, e Deus lhe restitui laços familiares que ela já tinha perdido e nunca mais imaginava viver. A nora dela, porque entra na mesma fé e não ficam lá chorando o passado, choramingando a dor, a perda, o fracasso, a culpa, mas se abre para o que Deus tem para fazer, se casa de novo, tem o filho, e simplesmente esse Obed é o vô de Davi. Davi, que é o maior rei de Israel até hoje, abaixo de Jesus Cristo nós sabemos, mas para Israel, Davi até hoje é o maior homem daquele tempo. Essa Noemi, que acreditava que não tinha mais nada, não teria alegria nenhuma, aquela Ruth, que estava ali simplesmente com dor no coração, porque também perdeu o marido, a Ruth foi o quê? A mãe de Obed e a avó do grande rei Davi. E eu quero dizer para você, não ponha o ponto final onde Deus não pôs ponto final. Se você ficar chorando a sua dor, se você ficar chorando a sua perda, seu fracasso, suas derrotas,
você não vai resolver sua vida. Se você ficar lamuriando e amaldiçoando, e jogando praga, e lamentando, se amargurando, você não resolve sua vida. Ou você se levanta para recomeçar a tua vida agora com Deus, perto dele, não longe dele, ou você se levanta, porque essa é a única maneira que você pode mudar o teu futuro e a tua vida, em nome de Jesus. Deus quer escrever uma nova história. Agora, não é com chororô, não é com lamúria, não é com maldição, não é com praga, não é com maledicência, porque essa mulher tinha todo motivo de virar uma eterna amargurada maledicente, que ficava amargurando e maldiçoando e soltando raios sobre todo mundo. Mas ela não, ela resolveu voltar para debaixo da asa de Deus, resolveu agir conforme o que ela ouvia de Deus, e teve a colheita dobrada de Deus, e teve a história mudada. E eu declaro: a tua história pode mudar, Deus pode cicatrizar tuas feridas, Deus pode te dar um novo rumo, Deus pode te dar coisas que você nem imagina, porque Ele é o Todo-Poderoso. Só se coloque debaixo da mão de Deus em obediência, porque o mais Deus fará, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero, por favor, que você fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nasceu um filho a Noemi. Aleluias. Deus pode mudar a história da sua vida, independente do grau que você já chegou, porque tem pessoas, queridos, que deram passos tão terríveis, que já pararam no fundo de um poço, independente. Eu acho que mais fundo de poço que essa mulher é impossível, né? Porque ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, que dor maior que essa. Porém, ela teve a humildade de baixar a cabeça. No começo ela quis culpar Deus. Deus me abençoou. E começou a culpar as coisas de Deus, a terra de Deus. Mas depois ela baixou a cabeça e começou a fazer o que Deus queria. E Deus mudou a sorte dela, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida isso, em nome de Jesus. Baixa a cabeça para Deus. Olha para a tua vida. Reconhece onde você caiu. Reconhece onde você se precipitou, reconhece onde você tomou uma atitude errada. Mas ao invés de você ficar chorando essas dores, esses erros, esses fracassos que você viveu, coloca agora o teu futuro na mão de Deus e fala: Deus, até ontem eu errei, porque eu fiz muita coisa do meu jeito, eu não te ouvi, mas agora, Senhor, esse novo tempo, eu quero te ouvir, eu quero dar cada passo debaixo da sua palavra, e eu sei, você terá vitórias novas e poderosas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos nesse momento, começa a colocar diante do Senhor as tuas lutas, começa a colocar diante do Senhor as tuas guerras, as áreas que você precisa ter uma grande vitória. Ponha em oração agora. Há pessoas que falam: não sei orar. Orar é falar com Deus. Fala o que está dentro do seu coração. Ele é o teu Pai. Senhor, Tu és nosso Deus, Pai. Perdoa, Deus. Quanto choro nós já choramos, quantos caminhos errados nós já entramos, porque não ouvimos a tua voz, porque não quisemos te obedecer, mas preferimos fazer a nossa vontade, porque preferimos, Senhor, atender o apelo do nosso coração, atender, Senhor, a nossa teimosia, atender, Senhor, a nossa vontade, e não ouvimos, não fomos obedientes, mas fomos dura cerviz, coração de pedra, e por isso nós choramos, e por isso nós nos demos mal, e por isso, meu Pai, nós tivemos tantas perdas. Senhor, em nome de Jesus,
nós não queremos ficar vivendo dos fracassos do passado, dos erros do passado, mas nós queremos, meu Pai, assegurar um bom futuro para nós e a nossa família, assegurar um futuro diferente, assegurar uma novidade de vida, Senhor, a porção dobrada de bênçãos sobre nós, meu Pai, assegurar o nascimento de coisas novas na nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar no Teu caminho da obediência, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua misericórdia, em oração, a independência do Senhor. Oh Deus, não é conforme a nossa vontade, mas é a Tua vontade. Em nome de Jesus, toma frente agora da vida sentimental, da vida emocional, da vida espiritual, da vida material dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, que nós consigamos, Senhor, fazer mais a Tua vontade e menos da nossa, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos ser guiados em caminhos de paz, a caminhos de paz, assim como o Senhor deu um filho a Noemi, o Senhor deu uma nova história para Noemi, o Senhor trouxe novos sentimentos, novas alegrias, novas conquistas e um milagre tremendo para Noemi. Marca agora a vida de cada pessoa que está aqui, independente de onde elas caíram, independente de onde elas tropeçaram, independente, meu Pai, de onde elas falharam no passado, que em nome de Jesus essas pessoas possam alcançar o auge do sucesso, da vitória, da alegria, da bênção, meu Pai, por estarem debaixo da potente mão de Deus. Eu os abençoo como igreja, como servos de Deus, como filhos Teus. Muda a nossa história. Nós não queremos ser pessoas oprimidas, deprimidas, depressivas, amarguradas, maledicentes nesse mundo, que ficam chororô, que ficam chorando para o resto da vida, uma queda, uma dor, um fracasso. Não, Senhor, dê aos Teus filhos uma alegria nova, dê aos Teus filhos uma força nova, assim como Ruth ia para o campo, de manhã até a tarde, ela ia semear, ela ia buscar a colheita delas. Em nome de Jesus, que cada um que está aqui corra atrás de uma nova colheita. Se no passado elas tiveram uma colheita amarga, por causa de desobediência a Deus, por causa de desobediência à própria família, aos pais, que hoje, meu Pai, essa pessoa possa ter uma nova colheita, porque ela se coloca debaixo da obediência de Deus, e que a obediência a Deus lhe traga bênçãos, assim como Ruth buscou uma nova colheita, buscou e lutou por uma nova colheita, e obteve, meu Pai. Assim que seja na vida de cada pessoa que está aqui, uma nova colheita, um novo tempo, nascimento de coisas novas e milagres da parte de Deus. É o que eu oro, profetizo e creio, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, está ligado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Se colocou debaixo da mão de Deus, começa agora a correr atrás de um novo futuro, de uma nova colheita. Não vai ser mais abrolho, não vai ser mais sofrimento, mas vai ser uma colheita de paz em nome de Jesus. Amém? Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope azul. Nós vamos orar pela tua vida financeira agora. Queridos, eu aprendi a ser fiel a Deus com 16, 17 anos de idade. E isso mudou muito a minha vida. Desde a minha adolescência, eu tinha uma marca de prosperidade, por causa da minha fidelidade a Deus. E prosperidade não é ter tudo que você quer, é você ter tudo, exatamente tudo que você necessita. E essa marca está sobre aqueles que são fiéis ao Senhor. Estabeleça um compromisso com Deus, você vai ver a diferença. O Senhor Deus falou: faça a prova de mim, traga o teu dízimo, a tua oferta, e faça a prova, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Deus honra, sim,
quem honra a casa dele. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Quer você tenha uma oferta ou não, vamos orar pela tua vida financeira. Pai, nós cremos na tua palavra. E também quanto à nossa vida financeira, Senhor. Muitas vezes nós julgamos que é pouco ou é muito aquilo que nós, por fidelidade, teríamos que entregar. Mas não há pouco nem muito diante do Senhor. Porque o que importa é agradar ao Senhor e o mais o Senhor faz. E eu peço a Ti, abençoa os Teus servos. Prospera as mãos dos Teus filhos. Tira de toda a limitação financeira, tira do desemprego, tira da miséria, da escassez, do endividamento, da falta, da dependência de outros. Dê em nome de Jesus a bênção da prosperidade, Senhor, de forma que eles sejam autônomos, autossuficientes, de forma que eles usufruam de uma estabilidade financeira. Ah, Senhor, eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, e eu abençoo cada servo Teu, que vivam essa prosperidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Quem trouxe o dízimo, a oferta, por favor, tragam ao gasofilácio, para a glória de Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém? 5 verdades que você talvez nunca falaram para você, que você precisa aprender nisso. E a gente extrai dessa palavra que a pastora Raquel pregou. E quais são elas? A primeira: o seu sonho pode libertar uma geração, jamais você deve desistir dele. Ruth não desistiu do sonho. Segunda coisa, você precisa entender: a sua felicidade está escondida no cumprimento do seu propósito. Cumpra o propósito de Deus e você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Terceiro, você será lembrado não só pelo que fez, mas também por aquilo que você também deixou de fazer. Então, peque pelo excesso, não pela falta. 4, o seu comportamento nos dias difíceis revelará a sua verdadeira identidade, a sua essência e a sua verdade. E em 5, os seus problemas são treinamentos para um nível maior na sua vida. Então, você vê que tudo isso aqui Ruth viveu. Então, receba essa palavra, amém? Nós estamos no segundo dia do jejum. Amanhã nós terminamos o nosso jejum, ok? Faça como muitos que têm me procurado, eu tenho orado. Faça o seu período de oração, 5 minutos, 10 minutos, enfim, ore. Quarta-feira, amanhã, nós encerramos o nosso jejum. E na quinta-feira, o pastor Luciano estará aqui conosco na nossa primeira quinta do mês de agosto. E vai ser uma noite de muita vitória, de muita bênção. Crê nisso? Diga amém. Amém? Segundo ele, virá uma caravana com ele. Então, vai ser uma bênção, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos ensaiando um evento que vai acontecer no último domingo desse mês, que é o culto do amigo, né? Quem é que eu sou cinquentenário, mas quem se converteu há 15, 20 anos atrás, né? Então nós estamos fazendo uma seleção de músicas, tudo dessa época, tudo, inclusive até música, assim, nós vamos tocar, vai ser um tipo jazz band, assim, vai ser algumas músicas que caem muito bem de harpa cristã, João Alexandre, Comunidade da Graça, vai ser assim uma noite especial. Então, a gente está se mobilizando, já estão em estúdio lá produzindo as músicas, nós vamos fazer 2 ensaios gerais aqui na igreja, mas você conhece alguém dessa época que você se converteu? Que está afastado dos caminhos do Senhor? Vai ser uma noite de memórias, vai ser um culto abençoado, amém, irmãos? Então, traga essas pessoas, que eu creio que o Senhor vai falar conosco de uma forma muito especial nesse dia, em nome de Jesus, amém? Domingo a nossa ceia,
nós vamos comemorar os aniversariantes do mês, nós vamos tomar nossa ceia e nós vamos receber os novos membros. Se você que está conosco falou assim, não, aqui é a minha casa, aqui é o lugar, eu encontrei o meu lugar, então domingo nós vamos, no final do culto, antes da bênção apostólica, te receber, te cobrir, te ungir, e com certeza vai ser um tempo de Deus muito especial, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos para os nossos lares, amém? Irmãos, só para você entender o que é o poder da oração, minha mãe falou aí no grupo aí que meu sobrinho estava com suspeita de Covid, né? De fato, o primeiro exame constou, e a gente foi orar, eu fui orar, falei, Senhor, eu, a minha casa, a igreja, a minha família, nós estamos debaixo de uma palavra. Aí fizeram o segundo exame, o PCR. Ele estava com todos os sintomas, todos. O segundo exame deu negativo. Luiz Miguel está se recuperando. Paulinho, que está cuidando da parte da comunicação da igreja, teve um problema sério, estava com suspeita já, com todos os quadros e sintomas de embolia pulmonar. Gravíssimo, assim, ele estava correndo já entrando naquele processo de hipotermia, assim, para quem não sabe, o seu corpo começa a ficar gelado, então o corpo ele vai proteger os órgãos vitais, pulmão, coração, fígado, então ele se concentra, né? E ele já estava entrando nesse processo, e nós oramos, 3 horas da manhã, ele manda a notícia, eu estou de alta, e as taxas do corpo já estão completamente normais. Então, nós estamos orando, irmãos. Acredite, nós estamos orando por você. Então, creia que você está debaixo da cobertura de uma igreja e que o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Então, domingo, venha para o culto, né? Coloque a sua melhor roupa. Fala, eu vou para a casa de Deus que Ele merece. E venha com a sua família. Vai ser um culto abençoado. Amém? Levante sua mão, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida, que Ele te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém? Vai na paz, tchau.